pedir, a gente não pode esquecer daqueles que já não têm a sua mamãe presente. Eu quero estar orando pelas mamães e orando por você também, que sua mamãe não está presente, tá bom? Para que Deus esteja cuidando de você, no momento que está todo mundo falando, reunindo em família, às vezes o seu coração está um pouco apertado, porque sua mãe não está ali. Mas eu quero orar por você, feche seus olhos, mesmo sentados. Deus, obrigado Deus por esse tempo de culto, esse tempo de louvor, de adoração ao teu nome. Obrigado Deus, porque nós estamos aqui por causa do Senhor e para o Senhor. Queremos entregar tudo, como acabamos de cantar, entregar tudo ao Senhor, entregar as nossas famílias, entregar a nossa mãe, entregar o nosso pai, entregar a nossa casa, os nossos filhos nas tuas mãos. O que nós somos sem o Senhor? A quem iremos, Deus? O que nós somos? Pai, se não for o Senhor, o que nós seremos? Nós precisamos do Senhor, da intervenção do Senhor na nossa casa, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país. E quero pedir ao Senhor, Deus, muito pelas vidas das mamães, aquelas que o Senhor tem dado a graça de ter os seus filhos, de vê-los crescendo, de vê-los, ó Deus, também trazendo a tua casa. Obrigado, Pai, pela vida de cada uma delas. E aqueles também, Pai, que nesse dia não podem estar com a sua mãe. Que o Senhor traga, Deus, todo o conforto necessário, todo o consolo, e nesse tempo, Deus, que estamos vivendo. Então, cuide, Pai, de cada um de nós. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Bom, meus amigos, nós estamos falando sobre uma série sobre família. Pedi os meninos isso, nesse mês de maio. Hoje é o penúltimo sábado que eu falo sobre isso, domingo que eu falo sobre isso. Domingo passado eu falei, primeiro domingo eu falei sobre, na verdade eu estou tentando desconstruir alguns ditados que caem na família e só trazem problemas. Tal pai, tal filho. No primeiro domingo eu falei que cada um é responsável pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus acertos. Não adianta eu querer culpar aos meus pais, sejam ele quem foi, seja ele o que eles fizeram. Será que aí vem tal pai, tal filho, costumamos jogar isso com os outros. Então, desconstruímos isso. Domingo passado nós falamos sobre um ditado que costuma dizer, filho criado, trabalho dobrado. Tem muita gente que não quer ter filho porque acha que filho dá trabalho. De fato dá trabalho, mas é uma bênção, uma experiência fantástica que Deus concede a nós. E como nós falamos no domingo passado, nós precisamos da orientação da parte de Deus para conduzir a nossa vida. Hoje quero falar sobre um outro ditado, talvez não tão conhecido, mas nas minhas pesquisas é esse ditado: família que briga unida, permanece unida. Eu acho que esse ditado é uma distorção, na verdade. Porque eu acho que o ditado original seria família que trabalha unida, permanece unida. Mas eles fizeram uma distorção e falaram, família que briga unida, permanece unida. Será que de fato a minha pergunta é, será que nós precisamos brigar como família? Você já brigou na sua casa? Já brigou com seus filhos? Já teve aquele momento complicado na sua casa? Com seus pais, com seus irmãos? A coisa não andou bem lá? Já teve isso? Eu já tive as minhas desavenças quando mais novo, dentro de casa também com os meus filhos, com a Rejane, isso não é verdade. Mas a gente tem também a nossa caminhada, o nosso dia a dia, as nossas lutas. Mas a minha pergunta é, será que precisamos brigar? Será que precisamos nos desentender? Será que nós precisamos que a nossa casa, esse ditado se cumpra na nossa vida? Será que de fato a nossa casa, esse ditado tem que ser uma realidade sobre a nossa própria vida? Será que nós precisamos criar momentos em criar discussões? Se a gente fizer um levantamento, talvez, você vai pensar assim, por que as famílias brigam? Talvez você vai pensar assim, dinheiro. Família briga por causa de dinheiro, hein? E briga muito por causa de dinheiro. Havia confusão das maiores, por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de carro, por causa de casa. Os pais se mataram para construir um patrimônio. Os filhos, quando os pais morrem, eles não querem nem conversar, porque estão de olho na herança do pai, só dá confusão. Será que é isso que leva as pessoas a brigarem? Será que é poder? Será que é inveja? Será que é cobiça? Será que são temperamentos descontrolados? Meu pai tinha um temperamento descontrolado, minha mãe também, meu irmão também, e criava uma confusão dentro de casa? Será que a causa das brigas são fofocas? Um começa a instigar o outro, incompreensão, injustiça, vícios, vícios, muitos vícios. Será que essa é a causa da família? Das brigas, das discussões?
Quando a gente olha para as Escrituras, ela vai dizer para nós a fonte da confusão. Isso aqui não é a fonte da confusão. A fonte não está aqui. A fonte está no que Tiago vai dizer, no capítulo 4, versículos 1 a 10, que eu convido a você ler comigo nessa noite. Eu vou ler os ímpares, por favor, leiam os pares. Tiago 4, de 1 a 10. Veja bem, meus irmãos, ele está escrevendo para a igreja, mas também podemos aplicar a nossa vida e a nossa casa. Tá bom? Tiago aqui está pensando sobre a liderança, mas também não deixa de aplicar a nossa vida. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se depois você chegar em casa e ler o contexto maior desse capítulo, que começa lá no capítulo 3, a partir do versículo 18, Tiago vai dizer que a causa das confusões e das contendas não é por causa de dinheiro, não é por causa de temperamento descontrolado, mas é por causa da amizade com o mundo. É isso que ele vai dizer. A causa toda está na amizade com o mundo, está na intimidade com o mundo, como ele diz aí no versículo de número 4. É isso que ele vai dizer. A causa de toda a confusão dentro da nossa casa, e aí ele está escrevendo para cristãos, é quando esses começam a ter intimidade com o mundo. Mas o que é o mundo aqui? Só para abrir um pouquinho melhor o nosso entendimento. O mundo não é aqui a criação de Deus, não é o cosmos, não é a terra, não é a casa, não são as coisas que Deus criou. O mundo aqui é uma forma de pensar contrária a Deus. O mundo aqui, como Jesus vai dizer, é um grupo de pessoas que elas odeiam Jesus, elas odeiam a verdade de Jesus, elas odeiam a Bíblia, elas odeiam a Deus, elas não se importam com Deus. É uma fonte de distração o mundo, é isso que o mundo nos traz. O mundo é trevas, não é luz, onde não está a verdade, e isto é o mundo aqui. A Bíblia vai dizer que quem é do mundo, quem vive o estilo do mundo, é incompatível com quem vive para Jesus, com quem é de Jesus. Foram os valores desse mundo que motivaram Tiago e João a começarem a pedir a Jesus um lugar de destaque. Eles estavam de olho no mundo. Queremos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. O mundo aqui é um sistema de valores totalmente afastado, alienado de Deus, que orienta os pensamentos dos homens e fazem com que os homens vivam em oposição a Deus, no mundo que pertence a Deus. Jesus disse que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus disse assim que o príncipe deste mundo vem aí. É isso que Tiago quer dizer aqui para nós. Um outro termo que a gente pode usar aqui é a ideia de secularismo. É quando nós transformamos os valores, a lei, a verdade de Deus em desordem, em caos. Nós transformamos o ser humano num animal. Nós transformamos as nossas relações num caos. Transformamos tudo numa coisa. É o secularismo, é a ideia de que as pessoas vivem como se Deus não existisse, vivem como se Deus não se importasse com elas e com o mundo de Deus. A ideia aqui é a ideia de um secularismo, um tempo que ignora que o ser humano tem uma necessidade de Deus, do único Deus verdadeiro.
pessoas que elas passam a viver para si mesmos e para os seus próprios interesses, que vivem no mundo de Deus. É isso aqui que ele está dizendo sobre o mundo. O que o mundo propõe para a gente? Propõe, por exemplo, a ideia de que se há um conflito conjugal dentro da nossa casa, é melhor buscar psicologia, é melhor buscar sociologia, é melhor buscar outras propostas do que eu buscar a vontade de Deus. Isso é o mundo. O mundo, é isso que ele está dizendo aqui para nós. Reflexo de tudo isso que acontece. Droga, suicídio, confusão dentro de casa, problemas, divórcio, tudo isso são reflexos de um mundo que virou as costas para Deus e diz: Deus, não preciso do Senhor na minha vida. Não preciso do Senhor na minha vida. É isso que a Bíblia fala sobre o mundo. No fundo, o que ele vai dizer para nós aqui, que o mundo é uma ideia do ser humano, adorar a criatura e não adorar o Criador. É buscar nas coisas criadas a resposta para a sua vida e não buscar no Criador. É não ter uma reorientação a partir da verdade de Deus, mas da verdade do mundo, daquilo que satisfaz o seu coração, daquilo que satisfaz a sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Como já dizia um filósofo do século XIX, Kierkegaard, ele dizia uma frase interessante, ele dizia assim: no dia em que o cristianismo e o mundo tornarem-se amigos, o cristianismo vai deixar de existir. No dia que o mundo e o cristianismo se tornarem amigos, o cristianismo deixa de existir. Eu sou de uma geração, gente, eu não sou tão velho, eu sempre falo isso aqui, vou repetir esse negócio até não sou tão velho assim, não é verdade? Mas eu sou de uma geração que as pessoas achavam que o mundo estava dentro da igreja por causa da roupa das mulheres, por causa do batom que elas usavam, por causa do corte de cabelo. E eu tenho aprendido que o mundo está dentro da gente de outro jeito. É quando os cristãos, quando eles enfrentam os seus problemas, ao invés de buscar recursos em Deus, buscam recursos em outras coisas. O comportamento deles é meio estranho, não se parece muito com o de um cristão. O mundo está muito mais dentro da nossa cabeça do que a gente imagina. Muito mais. E é isso que Tiago está dizendo aqui sobre o mundo. E ele vai dizer: sabe quando começa a fonte dos problemas na nossa casa? É porque nós começamos a olhar para o mundo. É quando nós começamos a gostar do mundo. É a causa dos conflitos que ele vai dizer aqui para nós. Quando ele vai dizer mais à frente, quando nós nos tornamos amigos de Deus, nos tornamos inimigos. Amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. À medida, queridos, que nós vamos nos concentrando, ao invés de lutar contra o mundo, nós absorvermos o mundo vai nos encorajando cada vez mais a buscar o nosso próprio conforto, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, as nossas próprias necessidades. O mundo vai estimulando a gente a dizer que você é o centro, que você é tudo. Por aí você entende porque tem problema na sua casa, quando o mundo toma o seu coração, toma a sua vida. O mundo vai colocando isso na sua cabeça. E é isso que Tiago vai dizer aqui para nós. Nós vamos nos tornando, queridos, cada vez mais materialistas, egoístas, consumistas, hedonistas, todos esses istas aí, porque vamos olhando para o mundo, nos tornando amigos do mundo. Aí tem muita gente que fala assim: não tem problema. Não tem problema? Sua casa está pegando fogo, rapaz. Você está cheio de problema, não consegue lidar com quem está perto de você, porque seu coração está cheio do mundo. Cheio de valores contrários aos valores de Deus. Então o mundo, queridos, não é a criação de Deus. O mundo aqui se refere especificamente a esse pensamento, a esse secularismo. É como se as pessoas vivessem e Deus nem existisse. A minha pergunta é: como é que nós, até mesmo como cristãos, podemos começar uma amizade com o mundo? Como é que você pode começar uma amizade com o mundo e devagarzinho se abrir uma brecha dentro da sua casa para trazer muitos problemas? Tiago vai nos ensinar aqui e nos dizer que as fontes da briga estão nisso, e ele vai nos dizer como é que a gente começa uma amizade com o mundo. A primeira delas, que ele vai dizer, está no versículo 1, a amizade com o mundo vem quando nós damos ouvido aos desejos do nosso coração. Ele vai dizer assim: quando damos ouvido aos desejos da nossa própria carne, da nossa própria vontade. A carne é o nosso coração contaminado pelo pecado, enraizado nele, afastado de Deus, e nós damos ouvidos a ele. Olha o que diz o versículo 1, eu quero que, se você puder, vamos ler novamente. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Perceba, meus amigos, no versículo 1, Tiago nos fala
dos desejos que batalham dentro de cada um de nós. E quais são esses desejos? São os nossos desejos egoístas, é o prazer que nós queremos ter no mundo afastado de Deus, não queremos que Deus interfira nessas coisas. O problema aqui é que quando você reúne pessoas no mesmo lugar que tem essas coisas assim, um egoísta, um cara que só busca prazeres do mundo, só busca pensar em si mesmo, dentro do mesmo teto vai dar confusão. Não tem jeito, a briga vai aparecer. Por isso que a primeira coisa que ele fala para nós aqui sobre isso, como é que começa essa amizade com o mundo, é quando nós damos ouvido aos paixões da nossa carne, aos prazeres que estão na nossa própria carne. É isso que Tiago está dizendo aqui para nós. Quando esses desejos egoístas começam a tomar espaço dentro do nosso coração, ele é a fonte de brigas, é a fonte de lutas, é a fonte de desentendimentos, é a fonte de confusão na nossa própria vida. Quando você coloca dois pecadores egoístas juntos, certamente vai ser muito difícil ter paz ali. Quando você coloca duas pessoas que elas só pensam nelas, não vai ter conversa. Quando você coloca duas pessoas que o pensamento delas não estão a partir de Deus, mas a partir de si mesmas, a partir da sua carne, vai dar confusão, sim. Segunda coisa que Tiago fala aqui para nós, como é que a gente começa essa amizade com o mundo? É quando a gente começa a flertar com ele, quando a gente começa a namorar o mundo. É o que está no versículo número 4. Ele diz assim, ó: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Muitos conflitos acontecem, porque nós esquecemos que nós estamos lidando com o inimigo. O mundo com o seu pensamento, o mundo com a sua ideia, o secularismo, ele é para o cristão um inimigo. Nós esquecemos, como diz o filme, que nós estamos dormindo com o inimigo. E dormir com o inimigo, flertar com ele, é inimizade contra Deus. É mais ou menos assim. Em algum momento na sua caminhada, você resiste a tudo isso. Você resiste a essas propostas, você vê que isso vai acabar com a sua casa, com a sua família, você vai resistir às propostas que o mundo vai te colocando para você se tornar uma pessoa mais egoísta, consumista, e por aí fora vai. E aí você vai resistindo, quando pensa que não, você é seduzido pelos prazeres do mundo, pelos desejos do mundo. E seu coração vai se levando, e aí você quebra os votos como se fosse um casamento, você quebra os votos que você fez com Deus, você quebra os compromissos que você fez com Ele, e quando pensa que não, você está adulterando. Porque a palavra infiéis aqui, no original é adúlteros. Porque ele está olhando como se fosse numa relação conjugal. Ou seja, Deus, ele olha para o seu povo e fala: você é minha noiva, eu casei com você, nós fizemos uma aliança. Mas aí, essa noiva, os crentes, quando começam a olhar para fora, ele diz assim: vocês estão adulterando, vocês estão sendo infiéis, porque vocês estão fazendo uma amizade, tendo um relacionamento com o mundo. Vocês estão gostando dos braços do seu amante, vocês estão apaixonados pelo mundo, vocês estão abrindo portas para brigas, para desentendimentos, para indiferença dentro da sua casa. Por quê? Porque vocês estão devagarzinho flertando com o mundo, vocês estão muito mais apaixonados por dinheiro do que por mim, vocês estão muito mais apaixonados pelo poder do que por mim, vocês estão muito mais apaixonados pela popularidade do que por mim, vocês estão começando a flertar com o mundo. À medida que um cristão, querido, se deixa flertar com o mundo, segundo a estampa desse mundo, a sua consciência começa a permitir coisas que antes ele não permitia. Antes ele não permitia, por exemplo, antes ele não permitia assim: eu não admito o aborto. Ele já está mais aberto para a questão, porque ele está flertando com o mundo. Antes eu não permitia, por exemplo, a sonegação de impostos, mas eu comecei a ganhar dinheiro demais e não acho tão ruim assim sonegar impostos, porque ele está flertando com o mundo. Antes eu não permitia um suborno, agora eu não acho tanto problema assim se eu contar uma mentira para mim poder me beneficiar. Ele está namorando com o mundo. E o apóstolo Tiago disse: amigo do mundo é meu inimigo. Não tem como. Essa matemática, a gente não consegue fechar essa matemática. E não sei se vocês estão percebendo, queridos, mas isso é a causa de problema na nossa casa. Isso é a causa da confusão. É a causa do problema.
Ser inimigo de Deus, querido, é a possibilidade de você crer num Deus que Ele não interfere em nada, Ele não pode mandar em nada, é um Deus que não tem uma moral, não tem uma ética, é um Deus que não interfere nos meus negócios, não interfere no meu casamento, não interfere na minha família, não interfere na minha vida. É um Deus que só me importa quando eu estou doente. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou até Ele. É isso que o mundo põe na nossa cabeça. É um Deus que está lá, mas Ele não está aqui e não interfere em nada aqui na minha vida. Sabe por quê? Como é que isso acontece? Quando começamos a flertar com o mundo. O mundo, queridos, aqui, essa falta de compreensão de que flertar com o mundo é se tornar inimigo de Deus, ele tem a capacidade de prender a nossa atenção. O mundo tem essa capacidade de nos enganar, de nos seduzir, de nos prender, de nos encantar. É isso. E devagarzinho vamos nos deixando. Eu tinha um tempo de oração maior com Deus, eu já não tenho mais. Antes eu era um homem zeloso no estudo da palavra de Deus, eu já não sou mais. Antes eu não abria mão de estar num culto, hoje já não me esquento cabeça mais, porque eu entrei numa grande empresa, eu já não tenho mais tempo, eu estou fazendo um curso e eu tenho que estudar em cima do curso. Antes eu ia, agora eu não vou mais. Antes eu levava meus filhos lá, também não vou mais. E aí a coisa vai tomando espaço devagarzinho. Antes você tomava uma decisão a partir dos valores de Deus, hoje você já não toma mais. Você está flertando com o mundo. Queridos, eu sei que você conhece um monte de gente que flertou com o mundo, e você olha para ele e você fala assim, você mudou. Você mudou. Você antes estava apaixonada por Jesus. Eu olhava para você, os seus olhos brilhavam desejando por Jesus. Hoje eu vejo que você só está atrás de dinheiro. Eu vejo que você está atrás de sucesso. A única coisa que importa para você agora são os seus bens, são as suas viagens. Flertando com o mundo. Aí as pessoas pensam assim, não tem problema nenhum não. Estou bem lá com meu maridinho, com os meus filhos, está tudo bem em casa. A Bíblia diz assim, que a causa por trás dos conflitos em casa é quando flertamos com o mundo. Porque vamos nos tornando pessoas muito estranhas. É por isso, queridos, que Deus proíbe o amor ao mundo. Porque amar ao mundo é transferir o amor que nós devemos a Ele. E colocamos o amor em outras coisas. Isso a Bíblia chama de idolatria. Quando nós substituímos Deus pelas coisas e achamos que as coisas vão nos dar só o que Deus pode nos dar. As coisas vão de fato preencher o nosso coração que só Deus pode preencher. É assim também com o mundo, meus amigos. O cristão, o que falta aqui, Tiago está dizendo, é não compreendeis. Nós precisamos ter uma compreensão melhor de que uma intimidade com o mundo é inimizade com Deus. Não há possibilidade de um cristão se aproximar do mundo, dizer que está no mundo e dizer que ama a Deus. Ou você ama a Deus ou você ama o mundo, cara. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Quem deseja ser amigo do mundo, quem deseja ter um caso com o mundo, quem deseja ter uma intimidade com o mundo, Tiago está dizendo, constitui-se inimigo de Deus. Adivinham como é que vai começar os problemas na sua casa? Adivinha como? Vão começar os conflitos. A Bíblia vai dizer em outros textos que quem ama o mundo não ama o Pai. Não ama a Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem muita gente, queridos, que acha que é uma questão só de personalidade, é uma questão só de temperamento, mas a Bíblia nos mostra que é o amor ao mundo, é a inimizade contra Deus. O mundo e Deus, queridos, eles se oferecem para nós. Eles se oferecem para nós. São alternativas para nós. E aí muitos nessa alternativa, às vezes abrem mão de querer ouvir a Deus, de querer se sujeitar a Deus como nós vamos aqui. É o que Tiago está dizendo para nós. Mas ele vai dizer mais outra coisa. Como é que começa uma amizade com o mundo? Começa aqui, ó. Quando a sua vida de oração e seu estudo da Bíblia começam a ser distorcidos. São dois textos que aparecem aí. Versículo 2 diz aí, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E o versículo 5 diz, ou supondes que em vão afirma a Escritura.
Ele está dizendo aqui para nós, por um lado, quando a gente pede mal para esbanjar os nossos prazeres, por um lado, ele está dizendo que o oposto disso é gente que tem intimidade com Deus através da oração. Aqui ele diz que as pessoas podem orar, mas elas podem orar erradamente. É o que o texto vai dizer. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para você continuar satisfazendo os seus prazeres. Você coloca Deus como seu servo, porque Deus não controla a sua vida. O que controla a sua vida é a sua vontade, são os seus prazeres, são os seus desejos. Não basta orar, meus amigos. As nossas orações devem ter o motivo correto. As nossas orações não devem ser feitas de modo egoísta, para obter as coisas tão somente para nós, para os nossos prazeres, para os prazeres controlarem a nossa vida, controlarem o nosso egoísmo e nós andarmos longe de Deus. Outra coisa que ele vai dizer aqui é o distanciamento das Escrituras. Ou supondes que em vão afirma a Escritura. Ao amarmos o mundo, queridos, nós nos tornamos inimigos de Deus e nós começamos a perder a afetividade que nós tínhamos com Deus através da intimidade de ouvir a sua palavra através das Escrituras. As pessoas pensam que não tem problema nenhum. Lógico que tem problema, queridos. Lógico que tem problema. Se você não ouvir a Deus, você vai ouvir ou você mesmo, você vai ouvir o mundo. Não tem outra saída. Tiago aqui, queridos, ele está repreendendo seus leitores para eles levarem a sério o ensino das Escrituras. Porque quando ele diz aqui, não supondes que em vão afirma a Escritura, o que a Bíblia fala sobre nós? A Bíblia fala que a nossa natureza é fraca. A Bíblia fala que o nosso coração está cheio de pecado. A Bíblia fala que nós somos fracos, nós somos tendenciosos a tentações. É isso que a Bíblia fala. Quando nós não damos ouvido ao que a Bíblia está dizendo, Tiago diz para nós, isso é a causa de conflitos. Isso é a causa porque você está flertando com o mundo. Isso é a causa porque você não está ouvindo o que Deus está querendo dizer através da palavra dele. Você não está vivendo uma vida de oração, de intimidade com Ele. Você não está buscando a Deus para que Deus fale com você e te redirecione novamente. E aí Tiago vai nos responder a pergunta: como é que então nós podemos viver famílias sem brigas? Famílias onde nós podemos desfrutar a alegria na nossa própria casa. Ele vai dizer nos versículos abaixo, a partir do versículo 6 ao versículo 10. E eu resumi numa palavra só o que ele vai dizer aqui para baixo. Uma conversão. Nós precisamos voltar para Deus. Não tem outro jeito. Se o homem não se voltar para Deus, não tem jeito. Primeira coisa que ele vai dizer aí. Leia comigo, por favor. Tiago 4:6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. Em resposta aos fortes desejos do nosso coração, que assolam a nossa alma, que assolam o nosso espírito, que nos empurram a uma postura de inimizade com Deus, o próprio Deus nos concede a graça para nós vencermos o mundo. A graça de Deus, como o texto diz, antes, Ele dá maior graça, Ele nos dá mais e mais poder para nós resistirmos aos desejos mediante a sua graça. É isso que Ele vai dizer aqui para nós, desejos pecaminosos do nosso coração. A base para isso está nas promessas de Deus, porque a Bíblia diz aí que a graça que Deus dá não é para todos, mas somente para os humildes. Não é isso que está dizendo o texto aí? Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Os humildes aqui são os crentes verdadeiros. São aqueles que como ele vai dizer mais abaixo, se sujeitam à vontade de Deus. Ao resistir, ao contrário de resistir, como ele diz que quem faz isso são soberbos. E Deus, Ele resiste aos soberbos. Ele se coloca contra os soberbos, contra os orgulhosos, contra a gente que diz assim: Deus, não me importa o que o Senhor está falando. Não me importa o que está dizendo a sua palavra. Eu não me importo com o que a igreja está dizendo. Eu não me importo com nada disso. Ele resiste aos soberbos. Ele se coloca contra os soberbos, como Deus fez com Faraó, como Deus fez com os reis da Síria. Mas aos humildes, o texto diz, Ele concede a sua graça àqueles que se humilham diante dEle. A Bíblia nos conta de um rei Manassés. Esse Manassés, ele fez a maior lambança no reino de Judá.
Chegou até mesmo a colocar o seu filho no altar e queimar o seu filho por causa de outros deuses. Mas Manassés, ele percebeu que ele estava andando longe de Deus, e a Bíblia nos diz que ele se humilha na presença de Deus. E a graça de Deus alcança Manassés e muda a vida dele. É por isso que o profeta Isaías nos diz, eu convido você ali comigo, profeta Isaías, não sei se eu coloquei aqui, por favor, o texto logo abaixo de Isaías 55, diz aí: porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus habita com os humildes. Jesus, quando ele vai ensinar o seu sermão do monte, adivinha qual é o primeiro ponto que ele está lá? Bem-aventurados humildes de espírito. Bem-aventurados humildes de espírito, são a esses que recorrem a Deus, que recorrem à graça de Deus, que buscam de Deus direção, que buscam de Deus, Deus, eu não estou suportando, Deus, as tentações do mundo são muito grandes, Deus, o meu coração está querendo ir lá. Deus concede a esses a sua graça, lhes dá poder para vencer o mundo. Mas Tiago fala mais, olha o que ele diz no versículo de número 7, vamos ler comigo? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Meus amigos, se Deus concede a sua graça aos humildes, Ele não vê dificuldade alguma a esses que são humildes em se sujeitar a Deus, em se colocar diante da sua vontade, em abrir os seus ouvidos para ouvir a vontade de Deus e falar: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Essa é a verdadeira humildade, queridos. Sabe por quê? Os soberbos não pensam assim. Os soberbos, eles batem no peito e dizem: para quê? Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei como é que eu resolvo os problemas na minha casa. Eu sei como é que eu resolvo os conflitos aqui dentro de casa. Eu sei como é que eu trato o meu marido. Eu sei como é que eu trato a minha esposa. Eu li na última psicologia tal. Eu li no último livro tal. Eu ouvi na música tal. E às vezes está indo na contramão do que Deus está querendo para ele. E a Bíblia diz: a esses humildes, eles se sujeitam. Eles abrem os ouvidos, eles se colocam debaixo da vontade de Deus, em verdadeira humildade. Eles perguntam: Deus, o que o Senhor requer de mim? O que o Senhor requer da minha vida? Não é difícil, querido, a gente imaginar que quando você tem gente arrogante na sua família, gente que não consegue ouvir o que Deus tem para dizer, só ouve o que Ele tem a pensar, não é difícil você imaginar que vai ter confusão lá. Não é difícil. Queridos, os maiores problemas de casamento que eu vejo é justamente isso. Porque alguém está se colocando de forma arrogante perante o outro. E aí você vai, sabe, Edivane, você vai, você traz a palavra, você tenta trazer de novo Deus no controle, dizendo que não é assim, dizendo que não é assim. Olha o que Deus fez por você, Deus foi gracioso com você, seja gracioso com ela também. Resgata a palavra de Deus novamente ao coração dessa pessoa. Se ele se humilhar, Deus concede a sua graça. Mas agora, se ele resistir, se ele não se sujeitar, eu não tenho dúvidas, queridos, eu não tenho dúvidas disso. Gente com coração arrogante, gente com coração soberbo, é fonte de problema dentro da sua casa, porque está dando ouvido para o mundo. Mas perceba, queridos, que não é só se sujeitar, mas também é resistir, e aqui resistir ao diabo. Você só consegue resistir ao diabo se você estiver sujeito a Deus. Você só consegue resistir às artimanhas do diabo na dependência de Deus, na força de Deus. Aqui, Tiago está dizendo para nós, a ideia aqui é que o diabo ele busca levar os cristãos a uma posição de soberba. E esses se colocam contra Deus. E aqui, meus irmãos, ele está dizendo, só tem um jeito para a gente resistir às artimanhas de Satanás. Nós precisamos tomar a armadura de Deus. Nós precisamos tomar a armadura de Deus. Precisamos, de fato, estar firmes contra as suas artimanhas. Agora, só tem um jeito. Se você abrir os seus ouvidos para ouvir o que Deus está querendo dizer para você, querido. Se você não abrir, tomar direção, não tem jeito. E isso vai refletir, sim, na sua casa. É só quando nós nos sujeitamos a Deus que nós podemos ser abençoados dentro da nossa própria casa, na nossa família. Não é abraçando métodos espirituais para partir para cima do diabo. Nós vamos criar aqui algumas técnicas,
uma oração de guerra contra o diabo. Venha nessa noite, porque essa noite nós vamos amarrar o diabo da sua casa. Meu amigo, não é isso que vai resolver sua casa. Eu vou agora numa sessão especial para tirar tudo quanto é capeta da minha casa. Não é isso, querido. Vamos fazer agora entrar numa batalha espiritual. Tem muita gente que chega assim e fala assim, está amarrado para o diabo. Igual um pastor que eu ouvi uma vez, eu falei, você não quer saber que está amarrado, quer saber quem está desamarrando, porque eles amarram toda hora. Toda hora estão mandando amarrar, está amarrado, está amarrado. Quem está desamarrando? Não é verdade? Queridos, não são essas coisas que vão resolver a nossa casa. Vai resolver a nossa casa é quando se sujeita a Deus. De vez em quando a igreja inventa as bobagens aí fora. Vamos fazer aqui agora um mapeamento espiritual da cidade para ver onde é que tem demônio. Olho para você, tem demônio aqui, tem demônio acolá. Meu amigo, só tem um jeito para você resistir a Satanás. Você se sujeitar a Deus, o texto está dizendo isso. Você abrir os seus ouvidos para perceber o que Deus está dizendo. A gente não tem resistência contra Ele, se a gente não ouvir o que Deus está dizendo. Crentes insubmissos vão ter enormes dificuldades. Crentes que estão flertando com o mundo vão ter enormes dificuldades. Gente que se sujeita a Deus, o diabo bate em retirada, meu amigo. Bate em retirada. Uma vez um amigo meu me ligou e falou, estou enfrentando um problema na minha casa. Eu falei assim, tem a ver também com o diabo está rodando sua casa. O diabo quer acabar com o seu casamento, cara. Aí perguntei para ele assim, como é que está a sua vida com Deus, velho? Como é que está o seu tempo de oração? Eu falei, Renato, não vou mais na igreja, não tenho mais comunhão com ninguém. As pessoas já acham que não tem problema. Resistir o diabo, meu amigo, e ele fugirá de vós. É o que a Bíblia nos ensina. Precisamos aprender com Jó. Jó foi um homem que segurou as pontas. Satanás quis moer a vida de Jó. Mas Jó, mesmo debaixo do sofrimento, ele fala assim, eu não blasfemo contra o meu Deus. Até a mulher do cara se voltou contra ele. Abandona o teu Deus e morre. Jó permaneceu firme. Isso aqui que acontece no final da vida de Jó? Jó alcança a graça. Jó, Deus recompõe tudo a sua família. Jó ora pelos seus amigos. É assim, queridos. Mas Tiago fala mais, versículo 8, ele diz aí, por favor, leia comigo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago está nos dizendo aqui, queridos, que o amor ao mundo, a amizade no mundo é que nos afasta de Deus. Mas agora é preciso que nós nos acheguemos a Deus, que nós retornemos para Deus, por meio da graça que Ele nos concede, por meio da sua palavra, por meio da oração, de forma a nós nos sujeitarmos humildemente à sua vontade. É preciso nós voltarmos a Deus. Vocês percebam que antes eles oravam e oravam de forma errada. Pedis e não recebeis, porque pedis maus. Até as orações estavam erradas. É preciso nós nos voltarmos a Deus, querido, nos achegarmos a Deus, e Ele vai se achegar a nós. Olha o que diz Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Leia comigo, por favor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Buscai o Senhor, querido. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso não anula a soberania de Deus. Pelo contrário, Tiago está nos dizendo assim, que nós precisamos voltar para a fonte que é Deus. A fonte da nossa casa, a fonte da nossa paz, a fonte da nossa alegria, a fonte dos nossos relacionamentos. Não buscar prazeres no mundo, nós nos achegarmos a Deus. Nós sentimos prazeres em Deus. É isso que ele está dizendo para nós, busque a Deus, volte-se para Deus, clame a Deus. Perceba, meus amigos, que aqui Tiago está dizendo assim, o texto diz, volte um pouquinho, por favor, ele chama assim, pecadores, purificai as mãos, pecadores. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que então nós somos crentes? Tiago está chamando a gente aqui de pecadores, são crentes ou não são crentes? Tiago está querendo despertar algo urgente na vida daqueles cristãos, quando ele escreve a sua carta.
E o que ele está pedindo é uma coisa só: se arrependam, voltem-se para Deus, pare de flertar com o mundo, pare de ouvir sua carne, pare de ouvir seu coração, ouça o que Deus está querendo dizer, cara. Pare de ficar apaixonado com o que o mundo está dizendo para você. Como é que a gente faz isso? Ele diz: purifique as suas mãos, ou seja, se comportem de forma moral e espiritual, como crentes, como santos, lavados pelo sangue de Jesus. Virem as costas para o pecado. É isso que Tiago está dizendo para nós. É isso que faz a diferença na nossa casa. Eu não tenho dúvida nenhuma de gente que se chega a Deus, gente que se arrepende diante de Deus. Queridos, vai ser uma bênção na sua casa. Adivinha qual vai ser a primeira pessoa que ele vai pedir perdão? Vai ser você. Adivinha o que ele vai fazer quando chegar na sua casa? Ele vai reconhecer que começou com ele. Adivinha o que o filho vai fazer quando ele apronta com seu pai? Pai, me perdoe, pai, que eu estou fazendo com o Senhor. Sabe por quê? Chegai-vos a Deus. É gente que está buscando se aproximar de Deus. Adivinha onde estão os reflexos? Adivinha onde estão os reflexos? É muito comum, queridos, a gente encontrar famílias, a família se reúne em torno da mesa, sabe assim? E os pais se reúnem para beber, para fazer farra, não se importam onde é que os filhos estão, não se importam com o que os filhos estão vendo, não se importam com quem os filhos estão saindo. E depois os pais vêm reclamar que estão enfrentando conflitos na sua casa. O texto está dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vocês. É por isso que está dizendo, Tiago está dizendo, a causa da confusão começa quando flertamos com o mundo, quando nos tornamos amigos do mundo, quando nós ouvimos o que o mundo está dizendo e não o que Deus está dizendo. E vou dizer mais, querido, eu não tenho nada contra isso, tá? Eu até recomendo as pessoas para irem. Não adianta você ir em psicólogo não, meu amigo. Não adianta você fazer terapia não. Não adianta não. Sabe por quê? É o seu coração. Você tem que se achegar a Deus, para Deus tratar seu coração. Se Deus não tratar seu coração, ninguém vai tratar não, meu amigo. Se Deus não moer você, se Deus não tratar, colocar você do jeito que Ele quer, tornar você um marido crente, uma esposa crente, um pai crente, um filho crente, gente santa, gente que teme a Deus, meu amigo, você pode procurar o psicólogo que for. Você pode trazer Augusto Cury e fazer terapia com ele. Pega os melhores que tem, você pode ir em psiquiatra, você pode tomar remédio para fazer o que for. O problema é o seu coração. Os conflitos na nossa casa começam quando as pessoas, ao invés de se achegarem a Deus, preferem ouvir o mundo. Ao invés de se arrepender diante de Deus, confessar a Deus os seus pecados, se voltar a Deus e fazer um compromisso com Deus. Deus tem misericórdia da minha vida, olhe para a minha vida, o que eu estou fazendo? Por que eu fui tão duro com você? Por que eu fiz isso? Por que eu me afastei? Por que eu flertei? Por que eu adulterei? Por que eu pensei assim? Por que eu estou tratando você dessa forma? Queridos, é só Deus que tem que tratar o nosso coração. Os filhos precisam fazer isso. Às vezes os filhos, eles colocam-se em guerra contra os seus pais, dizendo que a culpa é deles, que os pais não entendem. Mas quando eles se achegam a Deus, quando de fato eles se arrependem e se voltam para Deus, algo novo começa a acontecer. É por isso, queridos, que os cristãos, a primeira coisa que eles têm que fazer é pregar o Evangelho. Não é ficar contando historinha não, é pregar o Evangelho. É só o Evangelho que pode mudar o coração humano, porque o Evangelho é poder de Deus para transformar o ser humano. É por isso que nós insistimos com a pregação do Evangelho, porque para a gente ter paz na nossa casa, ter alegria na nossa casa e parar com os conflitos, nós precisamos nos achegar a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Vocês que estão divididos como se tivessem duas almas, ele vai dizer aqui para baixo, e vós que sois de ânimo dobre, como se fossem de duas almas, vivendo de modo assim um jeito e vivendo de outro. Tiago está dizendo, retornem a Deus, se voltem para Deus, creiam em Deus de todo o seu coração, creiam em Jesus com todo o seu coração, renunciem aos desejos deste mundo. Davi, queridos, nós conhecemos bem a história de Davi. Davi cometeu um crime que talvez se fosse nos dias de hoje, pegaria no mínimo 120 anos de cadeia. No mínimo. Né? Adulterou, pegou uma mulher que não devia e mandou matar o marido ainda. Mas eu me fico apaixonado quando eu oro a oração de Davi. Ele ora a Deus como um homem profundamente arrependido. Um homem que clama a Deus para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Olha o que ele diz aí em Salmo 51, versículo 7, queridos. Leia comigo, por favor. Eu acho que está aqui, eu coloquei sim. Salmo 51, versículo 7, diz assim:
Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E depois ele ora mais à frente: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável, Deus. Queridos, eu não acredito em outra coisa. Eu não acredito que uma casa vai ser transformada se o coração do ser humano não for transformado, se ele não se achegar a Deus. Se Deus não visitar o nosso coração e a nossa alma, não tem jeito. É isso que muda a nossa casa, é isso que muda tudo. E no finalzinho, olha o que Tiago diz, versículo 9, vamos ler comigo? Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se. Tiago está sinalizando aqui, queridos, um profundo quebrantamento de alma, um entristecimento por causa dos seus pecados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chorou diante de Deus por causa dos seus pecados? Você já derramou lágrimas diante de Deus por causa disso? É isso que ele está dizendo aqui. Você já fez isso? Você já se entristeceu por causa dos seus pecados? Você já se lamentou? Você já chorou sem fazer teatro? Você já fez isso, queridos? É isso que Tiago está dizendo para nós. A única forma de colocar as coisas no lugar, na nossa casa, é quando nós, de fato, tivermos um quebrantamento na nossa alma, de forma muito sincera no nosso coração. Sabe, meus irmãos, se você ler a história da igreja, sabe, Fatinha, do século XVIII, do século XIX, alguns diziam assim, Vitória, que eles choravam diante de Deus, clamando que Deus tivesse misericórdia da vida deles. Como o Rodolfo falou aqui antes, né? Nós estamos tão vulgarizando aquilo que Deus odeia tanto, aquilo que é a causa dos maiores conflitos, quando nós flertamos com o mundo, quando nós deixamos o pecado tomar o nosso coração. E Tiago está dizendo aqui para nós de forma muito clara: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Deus é santo, queridos. Deus odeia o mal, Deus odeia a injustiça, Deus odeia o divórcio, Deus odeia que filhos se levantem contra seus pais, Deus odeia que pais passem do limite com seus filhos, Deus odeia a destruição da família, como nós estamos assistindo de cadeira. Deus não está satisfeito com isso, e Ele está pedindo para alguns assim: se sujeitem a Ele, clamem, chorem diante dEle, se derramem diante de Deus, parem de flertar com o mundo, parem de flertar com o pecado, se arrependam e voltem-se para Deus. A graça dele pode alcançar você, meu amigo. Eu não tenho dúvidas de homens e mulheres, quando fazem isso diante de Deus, a graça alcança a sua casa. Algo novo acontece na sua casa, porque esse cara foi transformado. Esse homem era um homem adúltero, era um cara mentiroso, mas a graça o alcançou, o poder de Deus o alcançou, e agora ele chora diante de Deus, clamando a Deus misericórdia pela sua vida. É assim que as coisas mudam, queridos. É assim que as coisas mudam. Não tenho dúvidas disso. Em último lugar, complementando tudo, o que Tiago diz? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, reconheçam as suas fraquezas, reconheçam as suas limitações, se declarem totalmente dependentes de Deus. Não existe outro caminho para a alegria na nossa casa, queridos. Imagine o seu marido, a sua esposa que errou com você, mas ele se reconhece primeiro diante de Deus, ele chora, ele clama, Wilson, ele pede a Deus para que a graça o alcance. Meu amigo, é por isso que o Tiago está dizendo: a fonte dos conflitos é quando a gente flerta com o mundo. Mas o contrário é quando nós abrimos o nosso coração e deixamos ser Deus ser Deus na nossa vida. E o texto nos diz que quem nos ergue é Deus, quem nos levanta é Deus, quem nos restaura é Deus, quem abre os nossos olhos é Deus, quem faz coisas novas é Ele.
É Ele que conserta a nossa casa, Ele que conserta o nosso coração e acaba com as tragédias da nossa casa. É isso que o Tiago está dizendo, queridos. Famílias, só tem um jeito da gente não viver em guerras e em brigas na nossa casa. É quando Deus, Criador de todas as coisas, que não é uma abstração, não é uma abstração, não é uma ideia inventada, não é uma fraqueza humana, não é uma carência, como dizia Freud, porque, coitado, isso aí é ausência do pai, está jogando em Deus, dizendo que Deus existe. Não é desse Deus que eu estou dizendo. Quando nós entendemos, queridos, que esse Deus, como diz Francis Schaeffer, Ele está presente e Ele não está em silêncio. Quando esse Deus, Ele entra numa amizade conosco, quando Ele se torna o nosso Deus, quando Ele mora no nosso coração, quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Ele, quando nós nos arrependemos e reconhecemos Jesus como autor e consumador da nossa fé, quando nós sabemos que aquilo que Cristo fez na cruz, para nos acertarmos com Deus novamente, nós que estávamos afastados dEle por causa dos nossos pecados, um Deus que é santo, e por causa dos nossos pecados fomos afastados deles, mas por causa de Jesus que veio e pagou na cruz, derramou o seu sangue para nos reconciliar com Deus e nos chamar filhos de Deus. Quando nós cremos nessa mensagem, o amor de Deus nos alcança, a graça dele nos alcança, e Ele faz de mim e de você uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele faz de nós uma nova pessoa, parecida com Cristo. Queridos, precisamos parar de flertar com o mundo, de fazer amizade com o mundo. Eu confesso aos irmãos, de vez em quando me dói o coração com algumas coisas. Gente que começou bem com a gente, Paulo Moisés, na nossa caminhada. Começou bem. Aí ele foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando. Aí ele inventa de fazer um curso, né, Gleick? Aí ele inventa de pegar a grana dele e fazer um investimento, foi se afastando. Ele acha que não está acontecendo nada. O diabo está cirandando na casa dele. Está cirandando na vida dele. Ele está flertando com o mundo. E aí quando vem os conflitos, quando vem os problemas, ele está aberto para tudo quanto é loucura que o mundo está oferecendo. É preciso arrependimento, queridos. É preciso que nós nos voltemos, que nós choremos, que nós clamemos diante de Deus, para que Deus visite o nosso coração e transforme a nossa vida. Eu não creio que as nossas famílias vão mudar, se não nós começarmos a acertar a nossa vida com o nosso Criador, com o nosso Deus. Eu queria orar por você, queria pedir que você curvasse a sua cabeça. Vamos orar, queria clamar por você. Oh Deus, eu quero colocar essas famílias que estão aqui nas tuas mãos, a começar da minha própria vida. Deus, eu sei, Pai, eu sei. Quando eu estou namorando com o mundo, oh Deus, é ali, Pai, que começam as confusões. Porque como o texto nos diz, quem se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Oh Deus, nem isso acontecer com a gente não, com as vidas que estão aqui. A minha oração, Pai, é que nessa noite haja arrependimento, que nessa noite lágrimas sejam derramadas diante do Senhor, que nessa noite, Deus, nós possamos de fato nos humilhar diante da Tua mão, que nessa noite, Deus, nós possamos de fato perceber e sentir a Tua presença em nós, Deus. Pai, eu não creio, ó Deus, que os conflitos de família eles vão acabar enquanto o homem não se voltar para Deus. Não é o avanço da tecnologia, não é o avanço da ciência, não é o avanço do conhecimento que vai tratar a alma humana. Ó Deus, em nome de Jesus, visita a nossa casa, visita o nosso coração, trabalha em nós, tira o pecado, Deus, de nós, que nós possamos reconhecer Jesus, Deus, Jesus como nosso Senhor, como Deus, aquele Deus que morre na cruz em nosso lugar, que se dá por causa de nós, para nos livrar das tragédias da nossa casa, para não nos tornarmos presas fáceis deste mundo, ó Deus. Ó Pai, faz de nós, ó Deus, um vaso novo,
Trabalhe em nós, nos molde. A minha oração, Deus, que se nessa noite for tempo de arrependimento, que chegue, ó Deus. For tempo de pessoas reconciliarem-se dentro da sua casa, pedirem perdão, ó Deus, e se voltarem para o Senhor, que seja essa noite. Se acertarem, ó Deus, seja com os filhos, seja com os pais. Seja tempo, Deus, da graça do Senhor alcançar a nossa casa, alcançar a nossa família, para a gente alcançar essa cidade, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não creio de outra forma. Então, Deus, nos ajude. Visite-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Muda a gente, Deus. Muda o nosso coração. Transforma a gente, Deus. E tenha misericórdia de nós. Precisamos olhar para aquela cruz novamente. Precisamos daquela cruz. Precisamos reconhecer que o nosso lugar era lá. Mas precisamos reconhecer o profundo amor de Deus por nós, em dar o Filho dele no nosso lugar. Oh Deus, nos ajude, Deus. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar aqui